A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Salomão. Capítulo 8. Abrindo portas com bom humor. Há alguns anos, faliu nos Estados Unidos uma rede nacional de lojas que vendia seus variados produtos com bons descontos. Por quê? Eram eles de má qualidade ou seus preços altos demais? Não. Como explicou um concorrente, foi simplesmente porque seus funcionários eram sisudos, pouco sorriam e às vezes eram rudes com os fregueses. Essa é a maneira mais rápida que conheço para fracassar nos negócios, comentou. Um homem trabalhando perto dele acrescentou: um dos maiores problemas para a gerência atualmente é encontrar pessoas agradáveis e que queiram trabalhar. Os consumidores hoje em dia não estão apenas conscientes da qualidade e preços, mas querem também bom atendimento. O gerente de uma grande empresa chegou ao ponto de afirmar que o futuro de um grande empreendimento depende de melhores serviços, porque o povo, hoje, está mais preocupado em ser bem atendido do que com os preços. Todos os tipos de truques e métodos são usados para impressionar os funcionários em serviço, no sentido de trabalharem com esse fato. Ouvi falar de certa companhia que tocava uma campainha a cada hora, para que seus vendedores não se esquecessem de tratar os fregueses com cordialidade. Disse que são necessários 72 músculos para fazer uma carranca e apenas 14 para sorrir. Não importa quantos talentos temos, cada um de nós possui um valioso predicado que, na maioria dos casos, poderia ser usado de maneira bem mais proveitosa. Eis aqui uma de minhas descrições favoritas desse valioso predicado. Nada custa, porém muito produz. Enriquece os que o recebem, sem empobrecer os que o distribuem. Acontece num instante e é lembrado para sempre. Não há rico que possa viver sem ele, nem pobre que não enriqueça por um sorriso. No lar, gera felicidade. Nos negócios, boa vontade. E é a senha dos amigos. É repouso para o cansado, luz para o abatido e antídoto natural para a inquietação. Contudo, não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, porque não tem valor para ninguém até que seja passado adiante. E se acontecer que alguém esteja cansado demais para lhe oferecer um sorriso, por que não deixar com ele um dos seus? Porque não há quem mais precise de um sorriso que aquele que não tem nenhum para dar. Na família. Se sorrisos e amabilidade são tão importantes no mundo dos negócios, eles são ainda mais necessários no lar. Dentro da intimidade da família, é fácil transformar coisas insignificantes em monstruosos problemas. Em certa família, as coisas foram trazidas de volta à normalidade por um comentário inocente de um garotinho. O pai de família chegou em casa exausto, depois de um dia longo e difícil no escritório. Havia lidado com problemas pesados e colegas de difícil relacionamento. À mesa do jantar, depois de ouvir algo sobre um contratempo em casa durante o dia, seu nervosismo reprimido explodiu. No silêncio carregado que se seguiu, o garoto voltou para o pai e perguntou inocentemente: Você está zangado, papai? Não estou zangado, respondeu o pai, acalmando-se um pouco. Apenas estou repleto de ira justa. As duas últimas palavras estavam além da compreensão do menino, e elas soaram aos seus ouvidos, no seu idioma, como rabanetes. Impressionado com a explosão, ele disse: Eu também quero estar cheio de rabanetes. Este comentário teve um efeito imediato. Todos caíram na risada e a atmosfera passou por uma mudança drástica. Se analisarmos as verdadeiras causas da ira, ela normalmente não terá mais valor que os rabanetes, geralmente um gosto ardido na boca que passa logo. Raramente há uma causa justa pela qual explodir ou perder o equilíbrio emocional. Se você for tentado a perder a paciência com coisas pouco inspiradoras e desnecessárias, essa experiência de uma professora de ensino fundamental poderá ajudá-lo a rir de seus problemas. Ela pelejou com o último par de galochas. Já por 3 vezes naquele dia, uma vez de manhã e 2 à tarde. Ela ajudou 35 crianças a calçar ou tirar suas galochinhas de acordo com a necessidade do momento. Quando deu a última puxadinha na galocha de Fred, ele disse todo pensativo: Estas não são minhas. Sua já fatigada professora contou até 10, então as arrancou dos pés de Fred. Ele observou em silêncio. Quando tudo terminou, ele acrescentou: São da minha irmã, mas a mamãe disse que hoje é para eu usá-las. Manobrar com habilidade. Existe uma lei na Marinha que diz que os navios que manobram com mais facilidade devem dar lugar aos menos ágeis. Esta até que é uma boa regra para ser seguida na vida quando, em outras circunstâncias, relacionamentos harmoniosos entre pessoas são ameaçados por confrontos.
E não é conquista fácil ter a reputação de saber manobrar com habilidade no encapelado mar das relações humanas. Um dos princípios de Aristóteles é que uma pessoa não possui realmente uma virtude até que esta seja colocada em prática. Em outras palavras, se repete atos de virtude com frequência suficiente, você se tornará virtuoso e convertido. Se você pratica o vício, tornar-se-á viciado. Embora o que dizemos e fazemos exerça profunda influência sobre os que nos rodeiam, exerce uma influência ainda maior sobre nós mesmos. Em seu livro profundamente filosófico, Man the Indivisible, Homem, o Indivisível, o Dr. Carsten Johnson, da Universidade Andrews, lida com o fato de que corpo e mente, ações e atitudes, palavras e pensamentos estão todos intimamente relacionados. Em meio às suas teorias filosóficas, encontramos uma deleitável história de interesse humano. Certo dia, uma jovem senhora visitou um conhecido psiquiatra. Seu casamento havia rolado água abaixo e agora ela queria o divórcio. Contudo, antes de abandonar o marido, teve o desejo frenético de magoá-lo tão veementemente quanto possível. Odiava-o de todo o coração. Essa foi a única razão pela qual solicitou o conselho do psiquiatra. Bem, conheço os homens, disse o psiquiatra. Assim sendo, posso dizer-lhe exatamente o que vai magoar os sentimentos do seu esposo mais do que qualquer outra coisa. Se aceitar meu conselho, simplesmente fique com ele mais umas 3 semanas. No decurso desse tempo, deveria tratá-lo com a mais insidiosa amabilidade. Na realidade, deveria fazer-lhe todo o bem que possa imaginar. Deixe-o envolver-se gradualmente com a falsa ideia de que o ama sinceramente. Depois, inesperadamente, você o abandona tão friamente quanto possível. Isso o ferirá até o íntimo. Mas planejaremos o rompimento com mais detalhes depois que você praticar seu trabalho fraudulento sobre a mente presunçosa dele. A partida deve ser tão desdenhosa e cortante quanto possível. Mas lembre-se, agora, na primeira etapa, deve cercá-lo com bondade e provas de amor. E certifique-se de que pareçam tão genuínas quanto possível. A mulher achou que aquele era um plano astuto e suficientemente mau e cínico para cumprir seu propósito. Dedicou-se a ele de todo o coração e seguiu as instruções bem de perto. Finalmente, um dia, voltou para o psiquiatra como havia prometido. Bem, procedeu exatamente da maneira como falei? Perguntou ele. Sim, cobriu de bondade e amor todos os dias, desde que deixei seu consultório, disse ela. Bom, e agora, qual a data que acha mais conveniente para abandoná-lo? Abandoná-lo? Por que deveria eu abandoná-lo? Não poderia nem pensar em deixá-lo agora, não no momento. Eu o amo, nunca o amei tanto como agora. Johnson, que é doutor em filosofia e teologia, deixa claro que não entra em detalhes quanto à autenticidade dessa história, mas salienta o fato de que ela ilustra um sem número de experiências semelhantes na vida real. O bem em lugar do mal. Os muitos conselhos de Salomão deram a ele a elevada reputação de um homem sábio. Quando os estudamos cuidadosamente, vemos que a maioria deles está fundamentada no senso comum. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O tempo não diminuiu em nada a sabedoria dessa declaração. Palavras mansas são capazes de realizar maravilhas no seu relacionamento pessoal com outros, enquanto as palavras que ferem provocam respostas que afligem. Elas não vêm naturalmente. Também não é fácil passar por alto insultos ou não pagar com a mesma moeda quando alguém magoa você. É óbvio que ninguém deve chegar ao ponto de servir de capacho para todo transeunte limpar os pés. Certa senhora, dona de um pequeno hotel numa cidadezinha do interior, recebeu um telefonema no qual alguém lhe perguntou: quanto custa para passar uma noite no seu chiqueirinho? A resposta veio em cima. $7 para o primeiro suíno e $3 para cada porco adicional, no mesmo quarto. E quantos porcos vocês são? Nem todos conseguimos imaginar uma resposta adequada no exato momento em que precisamos dela. A resposta esmagadora, perfeita, vem sempre depois que tudo já passou. Mas, de qualquer forma, o que ganhamos por pagar um insulto com a mesma moeda? Em nosso relacionamento diário com os outros, precisamos nos lembrar de que ninguém é perfeito. Todos possuímos traços indesejáveis, assim como pontos fortes. Quando nos demoramos no que há de bom nas pessoas, construímos não só o que é positivo dentro delas, mas o que há de bom em nós mesmos. Um autor desconhecido resume magistralmente tudo isso nestes versos. Um pouco mais de brandura. Um pouco menos de opinião. Um pouco mais de dar. Um pouco menos de ambição. Um pouco mais de nós. Um pouco menos de mim.
Um pouco mais de riso, um pouco menos de choro, um pouco mais de flores para o fardo da vida aliviar, e menos delas nos sepulcros. quando a lida terminar.